Nesse 1º de abril de 2019, muito interessante a disputa de narrativas feita em torno do golpe de 1964, porque o ex-militar, capitão reformado Jair Bolsonaro, ganhou a presidência da República e deu ordens expressas para que os quartéis, os comandantes comemorassem a data, dizendo que não, aquilo não foi golpe e que o Brasil teria sido salvo de uma possível ditadura do proletariado, uma ditadura sindicalista inspirada na União Soviética, naquele contexto da Guerra Fria. O que ocorre é que enquanto os acadêmicos, enquanto os intelectuais discutem se houve ou não golpe, é evidente que houve golpe, porque houve uma ruptura institucional, né? Um presidente, um vice-presidente eleito foi deposto pela Câmara dos Deputados, pelo presidente da Câmara dos Deputados, portanto pelo Congresso Nacional, logo houve um golpe. Ainda que os princípios que justificaram o golpe tenha sido esse, livrar o Brasil de uma ditadura do proletariado com inspiração soviética, o que não era toda a verdade, né? Mas houve o golpe. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nesse 1º de abril de 2019, enquanto se discute isso, o prefeito da cidade de Salvador, que acaba de completar 470 anos de fundada, anuncia um aumento no preço da tarifa dos ônibus coletivos para R$ 4,00, o que vai tornar Salvador a capital com a tarifa mais cara no Norte e Nordeste. Evidentemente que esse debate passa, de certa forma, à margem do interesse desses que disputam essa narrativa diversionista de que se houve ou não golpe, já que está consolidado na historiografia que o que aconteceu foi um golpe. Ora, eu vou tentar durante algum tempo aqui, durante alguns dias, algumas postagens, fazer uma crítica dos meios de comunicação e de como se dá a agenda de debate nesses meios de comunicação, com especial atenção para o que ocorre na Bahia. Eu hoje ouvi de um ex-prefeito de Salvador, ex-prefeito que se tornou proprietário de um grupo de comunicação. Ele queria, na verdade, montar um conglomerado. Ainda na prefeitura, em 1988, ele já articulava a compra da filial da TV Bandeirantes, aqui em Salvador. Ele já havia adquirido o falido, combativo, ex-combativo Jornal da Bahia, que foi criado em 1958-59 por um membro do Partido Comunista aqui da Bahia, João Falcão, mas que, devido à perseguição que esse jornal sofreu nos anos 1970 e também 80, primeira metade dos anos 80, de Antônio Carlos Magalhães, prefeito e governador da Bahia, esse jornal foi levado à falência e foi adquirido por esse sujeito que se tornou prefeito de Salvador, eleito em 1985, Mário Kertz. Esse Mário Kertz hoje é dono de uma rádio, emissora de rádio, que tem um bom índice de audiência, e tem inclusive alguns colegas meus na faculdade de comunicação que são seus serviçais, ou seja, tem horários lá, professores de comunicação, professores que em sala de aula se apresentam como críticos do status quo, servem a este senhor que entrou na política pelas mãos de Antônio Carlos Magalhães durante a ditadura militar. Antônio Carlos Magalhães, prefeito de Salvador, assim que saiu da prefeitura, prefeito biônico, indicado pelos militares, indicado
por Luiz Viana Filho, governador também indicado pelos militares, já que os militares suspenderam eleições diretas quando assumiram o poder em 1964. Logo depois teve eleições para governador, eleições diretas. O resultado não agradou aos militares, então eles suspenderam eleições diretas para governador, para presidente da República, evidentemente, para prefeitos das capitais e para municípios localizados em áreas de segurança nacional. Quando o Antônio Carlos Magalhães deixou a prefeitura de Salvador, na década de 70, em 1970, 71, ele foi para a Eletrobras, 72, foi para a Eletrobras, foi presidir a empresa de energia elétrica, uma estatal, e levou Mário Kertz para trabalhar com ele, era um dos auxiliares dele. A seguir, quando indicado governador do estado da Bahia, né, isso já no final dos anos 70, em 1979, ele, quando assumiu como governador, também indicado pelos militares, Antônio Carlos Magalhães colocou na prefeitura de Salvador, impôs um empregado chamado Mário Kertz. Este homem tinha ambições, né, fortes ambições insaciáveis de se tornar um grande político nacional, isso nos anos 80, como prefeito de Salvador, a terceira ou quarta maior capital do Brasil. Mas ocorreu um episódio histórico que coincidentemente tem a ver com esse aumento das tarifas concedidas agora pelo neto de ACM, que é o ACM Neto, atual prefeito, é que em agosto de 1981, o prefeito biônico Mário Kertz deu aumento de mais de 60% no preço das tarifas de ônibus, o que levou a uma revolta popular em Salvador, que durou cerca de 2 meses. Isto tudo eu retrato neste livro, Cala a Boca, Calabar, que foi o primeiro livro que escrevi, ainda com 20 e poucos anos, né? E aqui tem um capítulo especial chamado Quebra, 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 que fala exatamente desse momento em que os movimentos sociais de Salvador se revoltaram contra a manutenção do aumento das tarifas, assim como ocorreu recentemente em 2013, no Brasil inteiro, a partir de São Paulo, né, que a majoração, o aumento das tarifas de ônibus na capital de São Paulo, em São Paulo, né, levou aquele movimento popular que tomou as ruas em todo o Brasil em 2013, cujo resultado nós já sabemos, né? Houve o afastamento de Dilma Rousseff, quer dizer, no rastro desse movimento contra o aumento dos transportes, a população em 2013 para cá no Brasil passou a exigir ética na política, abominar a corrupção, né? E isso levou ao que temos hoje no nosso país, né? Isso eu estou falando de forma bem simplista. Mas em 1981, a população de Salvador, e eu estava presente, porque eu participava do movimento de defesa dos favelados, da Federação de Associações de Bairro de Salvador, representando a comunidade do Calabar, mas o movimento da caristia, orientado politicamente, evidentemente, por setores radicalizados da esquerda, ainda na ditadura militar, né, protagonizou um ato histórico há muito tempo não visto na cidade de Salvador, que foi o quebra-quebra de ônibus. A cidade parou, Antônio Carlos Magalhães estava em Brasília, voltou correndo de Brasília, né, assumiu ele próprio a prefeitura, deixando de escanteio Mário Kertz, né, pediu a intervenção militar, os militares, o exército, né, tomou as ruas de Salvador durante 3, 4 semanas, né? Algumas pessoas morreram, né, na refrega dos ataques, né? O Mário Kertz foi demitido por Antônio Carlos Magalhães de forma bem dura, né? Mário Kertz foi chutado pelo patrão e se tornou assim, inclusive, líder das oposições anticarlistas, a partir do momento em que ele utilizou uma frase de Antônio Carlos Magalhães quando o demitiu, chamando-o de judeu fedorento. Pois bem, este homem voltou depois nos braços do povo, na eleição direta, quando se restabeleceu eleições diretas para prefeito de capital.
em 1985, ele foi eleito. E a partir daí ele traçou o seu projeto para se tornar governador da Bahia e inclusive alçar voos maiores, quem sabe até se projetando nacionalmente. Uma das coisas que ele fez foi começar a adquirir veículos de comunicação aqui na Bahia. Conforme eu disse, adquiriu o Jornal da Bahia, que estava falido, e ele acabou de matar o jornal, depois que adquiriu, colocou à frente do jornal uma figura emblemática, que com a eleição de Lula, a presidência da República, se tornaria emblemática na área de marketing político. Ele colocou como editor do Jornal da Bahia João Santana Patinhas, que hoje anda às voltas com a Polícia Federal e com a Justiça, acho que fez até delação premiada, esse homem foi quem Mário Kertz colocou à frente do Jornal da Bahia, e o jornal foi fechado na calada da noite, trazendo prejuízos não só para a sociedade, mas para os próprios funcionários do jornal, que ficaram sem receber seus direitos trabalhistas. Me lembro da luta do sindicato dos jornalistas profissionais contra esse mau patrão, que é o Mário Kertz, mas ele também, até hoje, muitos trabalhadores já morreram sem gráficos, repórteres, fotógrafos, além do acervo riquíssimo do Jornal da Bahia, que está se perdendo nas mãos desse homem, Mário Kertz. Afinal, ele detém o espólio do Jornal da Bahia. A informação que tenho é que esse arquivo do jornal, de mais de 20 anos, quase 30 anos de jornal, está se perdendo num depósito aqui em Salvador. Mas esse homem começou a adquirir veículos de comunicação, tentou comprar a filial local da TV Bandeirantes, tinha um programa diário na TV Bandeirantes, depois ele comprou do grupo Jornal do Brasil, um grande grupo de comunicação da década de 60, 70, 80, que entrou em decadência e que tinha uma rádio aqui em Salvador, a Rádio Cidade. Tinha rádio FM por todo o Brasil. Em Salvador, essa rádio foi vendida a Mário Kertz. Esse homem, quando prefeito, entre 1986 até deixar o cargo como prefeito eleito em 1989 e fazer o seu sucessor, Fernando José, esse homem teria desviado em torno de 200 milhões de dólares dos cofres públicos aqui em Salvador, segundo denúncia da Procuradoria Geral do município à Justiça, num processo cujo resultado até hoje ninguém sabe qual foi. Quer dizer, dá pra gente saber qual foi, o município cobrava a devolução desses recursos que teriam sido desviados por Mário Kertz, e esses recursos, foi com esses recursos que o senhor Mário Kertz se tornou um grande empresário da área de comunicação e de outros negócios também. Esse processo é fácil de se encontrar, é um processo público, fácil de se achar. Eu acompanhei esse processo como repórter do Jornal à Tarde, nos primeiros anos da década de 90, e pude, durante as investigações, verificar o tipo de gestão impressa por esse sujeito em prejuízo dos munícipes de Salvador. Hoje esse cara é o paladino da verdade, através do microfone da sua rádio, Rádio Metrópole, do seu jornal, do seu site, levando para o seu lado aliados, inclusive da Faculdade de Comunicação, que nesse sentido perde quase toda a isenção, esses professores lá que passam para os alunos uma ideia de ética profissional, de ética jornalista, e serve a esse verdadeiro, como disse uma juíza, ludibriador da natureza das coisas, que é Mário Kertz. Foi interessante verificar hoje duas coisas. Primeiro, o prefeito ACM Neto, do cacique Antônio Carlos Magalhães, que cacifou Mário Kertz. Primeiro, ele tentando justificar esse aumento brutal das tarifas de transporte coletivo aqui em Salvador. R$4 significa que uma pessoa que vive do Bolsa Família, e olha que Salvador, uma grande parcela da população é desempregada ou subempregada e vive do Bolsa Família, essa pessoa que, se usar o transporte para ir e voltar 2 vezes por dia, vai gastar no final do mês R$190
192 reais. Ainda que ganhe um salário mínimo, isso é quase 20% do salário mínimo de uma pessoa. Se essa pessoa for um pai de família, tiver filhos em idade escolar, frequentando escola, imaginem vocês o que isso significa. Quer dizer, e você não vê nenhuma grita, não há mais oposição a esse prefeito, ACM Neto, né? Não há mais movimento social para ir às ruas e, quem sabe, exigir a revogação, né? Então ele joga solto. Então hoje eu vi a entrevista desse prefeito e eu vi um programa, por acaso, desse ex-prefeito que é dono da rádio e que ocupa os microfones da sua própria emissora durante o dia, durante mais de 4 horas, é ele que está à frente do microfone, ele comentando a respeito dessa polêmica, falsa polêmica gerada com a ideia de que não é golpe o que houve em 1964, e ele se colocava ao microfone como se nada tivesse a ver com o assunto. Ele que é cria da ditadura militar, ele que utilizou de recursos nada republicanos para o seu enriquecimento e dos seus filhos, né, dos seus familiares, dos seus herdeiros, né, e se colocando como um homem impoluto. Evidentemente que nem o Wilson Gomes, que é professor de comunicação política e que serve a esse senhor, Mário Kertes, na sua rádio, tampouco Malu Fontes, que também é professora de comunicação lá na minha faculdade, nenhum deles vai fazer nenhuma crítica a esse comportamento diversionista do seu patrão, ou do seu novo senhor, que é o Mário Kertes. E assim são os meios de comunicação. Eu, por acaso, também eu escuto quando estou em casa no horário de meio-dia ou então no rádio, esse programa de uma rádio, uma emissora pública, que é a TV Educadora, e também TV Educativa e a Rádio Educadora. Ao meio-dia tem um programa chamado Multicultura, e hoje eles convidaram um ex-professor, professor aposentado da Facom, e um outro professor, se não me engano, de História, para comentar a respeito do golpe, né? Todos dois com a mesma visão, e assim tem sido a pauta. Eu comumente ouço, né, essa rádio, a rádio que deveria ser pública, mas que se tornou uma rádio governamental, seja qual for o governo que está de plantão, né, aqui na Bahia há mais de 14 anos, né, o governo é do PT, a rádio que deveria ser pública virou uma correia de transmissão para o pensamento petista. Então, digamos assim, é lamentável verificar, inclusive ex-aluno meu, à frente desse programa, né, o tipo de serviço que ele presta. Veja bem, é evidente que você pode levar convidados que tenham uma determinada visão dos fatos, mas o que eu vi hoje é que, se você não coloca um contraponto, o que é que acontece? O que é que acontece? Você só tem uma visão dos fatos, não é? É claro que foi golpe o que houve em 64, né? Mas a narrativa desses senhores que estavam hoje ao microfone numa rádio pública, né, ela conta uma parte da história. Portanto, ela é uma meia-verdade. É uma meia-verdade, ou seja, uma emissora de rádio bancada com dinheiro público, né, como é a Rádio Educadora da Bahia, né, na sua programação, assim como também é a TVE, os programas produzidos aqui na Bahia pela TVE, que é uma TV pública, ou que deveria ser pública, né, se tornam correia de transmissão, né, para uma determinada visão de um partido político que está à frente do governo. Ou seja, deixou de ser uma TV e uma emissora pública para ser uma TV oficial ou governamental. Com isso eu abro uma série de comentários que farei sobre o estado da arte da comunicação e do jornalismo no Brasil, particularmente aqui no meu estado, que é a Bahia, e a minha cidade, que é Salvador, que acaba de completar 470 anos. Assine esse canal, subscrevam e compartilhe esse conteúdo. Um abraço e até breve.